Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando agora mais um A Raiz da Solução Podcast. Aqui todas as semanas trazemos conteúdo prático e de valor para você, amigo produtor. Meu nome é João Vitor de Souza Silva. E meu nome é Matheus Barbaço, somos criadores da Raiz da Solução. O plano que vai te ajudar a chegar em 100 sacos por hectare, mesmo com veranico ou qualquer clima adverso. E hoje, no tema, vamos falar sobre micronutriente via folha. Um tema bem interessante, um pouco polêmico e que a gente quer quebrar alguns paradigmas, algumas situações que podem acontecer no campo para tentar ajudar aí o produtor, o agrônomo, o consultor, o gerente da fazenda a melhorar suas aplicações. Beleza, João? Então, para começar aqui, eu queria entender o porquê, né, João? Vamos falar um pouco da importância e o porquê que nós temos que fazer via folha os micronutrientes, principalmente os catiônicos, né? Manganês, cobre, zinco, níquel e também o molibdênio. Matheus, tema bem importante. Não diria polêmico, mas que às vezes falta muita informação, sabe, para o produtor, para quem está trabalhando no campo. E a gente consegue fazer muita coisa via folha, cara. Muita coisa mesmo. E nós temos total certeza que na Raiz da Solução que é praticamente impossível chegar nos 100 sacos por hectare sem trabalhar nada de nutrição via folha. Então a gente acredita que dá para estimular bem a planta, dá para nutrir bem a planta, passar por condições adversas, trabalhando esses micronutrientes via folha. Então o primeiro recado, Matheus, que eu acho que eu gostaria de deixar para quem está nos ouvindo, negligenciou-se micros no passado, principalmente por conta de qualidade de matéria-prima. Então, a famosa frase micronutriente é água de batata, isso foi no passado, tem muitos anos. Realmente as matérias-primas antigamente eram muito menos elaboradas, com bem menos tecnologias, vamos dizer assim, e realmente incomodava, dava problema de cauda, entupia, muitas das vezes não respondia. Mas isso é um conjunto de coisas que veio evoluindo. Hoje você vai numa fábrica que trabalha com micronutriente, Matheus, cara, é totalmente tecnológica. É totalmente organizada, higiênica. Então, assim, tem muita coisa boa por trás, cara. Então, gostaria de deixar para quem está nos ouvindo, hoje, micronutriente não é água de batata. É uma ferramenta importantíssima para nós podermos evoluir em produtividade. Perfeito, beleza? João. Eu queria também fazer um comentário antes da gente começar, então, que é o seguinte... principalmente os micronutrientes e também os macros, mas mais os macros como forma de estímulo à planta, mas se a gente pensar numa dose que a gente queira, vamos falar um exemplo de manganês que a gente quer 600, 700, 800 gramas por hectare, é possível sim você nutrir essa planta via desse nutriente somente via folha. Claro que a gente sabe que vem um pouco do solo, porém as dinâmicas são diversas e você não tem como garantir que a planta vai ter acesso àquele nutriente. Então, é bem válido para os micronutrientes a aplicação via folha, de maneira até de fornecimento do nutriente, mas também pensando numa complementação além do que vem do solo, e dos macronutrientes, pensando simplesmente na complementação e suplementação de estímulo, né? E não como fornecimento, vamos falar assim, de boia, de comida mesmo daqueles nutrientes, como o que a gente usa muito, que é o magnésio, o fósforo um pouco, potássio em alguns momentos também. Então, para entrar e entender o porquê que a gente, vamos lá, deve usar esse micronutriente na folha, vamos entender um pouco como funciona no solo, né, João? E esse daí vai... nos dá os motivos por que fazer na folha, né? Beleza, Matheus, tranquilo. Eu separei alguns pontos pra gente trocando ideia aqui, comentando, mas eu acho que o primeiro ponto chama pH do solo. Então não é conhecido de hoje, não é conhecido de ontem, é conhecido de muitos anos, que à medida que nós subimos o pH do solo, então 6, 6,5 água que nós buscamos hoje, para melhorar a eficiência dos macronutrientes, que são os nutrientes fornecidos em maiores quantidades. Não que são mais importantes que os micros, mas as quantidades são maiores, onde vem o maior custo da lavoura. Então, quando você sobe o pH do solo, você está aumentando a eficiência desses fertilizantes e, consequentemente, tendo um uso melhor e economizando muito dinheiro. Então, o nosso objetivo principal hoje com as correções do solo é melhorar esse pH, tá? E tá aumentando a eficiência desses micronutrientes, além da fixação biológica, diversos fatores do solo. Mas, à medida que você faz isso, os micronutrientes catiônicos diminuem sua disponibilidade.
E isso é conhecido no gráfico lá do Mal à Volta, de 1900 e bolinha. Então, esse é um dos principais motivos que nós devemos trabalhar via folha. Porque a disponibilidade desses micronutrientes no solo, quando se busca as altas produtividades, eles estão negligenciados. Então nós precisamos suplementar isso via folha, porque a planta não vai absorver isso via raiz, ou vai absorver muito pouco, né? Perfeito, João. Então é muito mais barato você melhorar a eficiência de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e suplementar e complementar os micros via folha, porque vai diminuir do solo, então vai atrapalhar isso, os catiônicos do solo, do que você querer colocar os micros no solo e para ter para ter essa eficiência, ainda manter o pH um pouco mais baixo, e aí você vai perder fósforo, vai perder potássio, que perante ao custo da nutrição de modo geral é muito maior do que quando a gente fala de nutrição via folha dos micronutrientes, né? Exatamente, Matheus. E outra, hoje, cara, à medida que você vai tendo a melhoria do seu potencial produtivo, que é aquela escadinha que a gente fala, física, química, biologia, manejo de palha, por aí vai, que é a sequência cronológica do curso, né? E não inverta a ordem, por favor. Isso mostra para nós o quê? Cara, nós temos que fazer primeiro a nossa base, né? Então, à medida que a expectativa produtiva ela aumenta, a quantidade também aumenta via folha. Cara, mas hoje você consegue fazer programas nutricionais interessantíssimos com custo de 2,5 sacos, 3 sacos, dependendo das produtividades, 4, 5 sacos. Mas, cara, isso perante ao custo vamos falar assim, é muito pouco pelo benefício que traz. Então, eu sou total adepto à aplicação de micronutrientes via folha, vejo grande viabilidade, uso nos meus clientes e recomendo muito. Perfeito, João. E quando você aumenta, só para o pessoal entender um pouquinho, você aumenta o pH do solo, as reações do solo em relação ao micro aumenta, ou seja, a chance de ele pegar um OH- e se precipitar na forma de hidróxido é muito alta. Então, o hidróxido de manganês, a planta não consegue absorver. Então, por isso que diminui a eficiência e diminui a disponibilidade desses micronutrientes no solo. Beleza. Tem mais algum ponto que a gente tem que pensar em solo para a questão de micro? Eu só queria, antes de nós sair do pH, falar também da eficiência da microbiologia do solo nesse pH mais alto também, né? Perfeito, Matheus. Nós sabemos que, assim, o tanto que nós trabalhamos para manter um pH mais alto, produto de tratamento de semente para não atrapalhar a viabilidade das bactérias, a própria multiplicação das bactérias no solo, nós precisamos de fonte de carbono e nitrogênio. Então é palhada, aliada a um pH ótimo de solo para poder fazer a reprodução. Então nós buscamos tanto esse pH mais alto, principalmente para favorecer a microbiota do solo. E aí nós diminuímos o que, Matheus? Doença de solo. Aí nós diminuímos o que? Nematóides. Porque uma vez que o sistema radicular ele tem um maior desenvolvimento, você sai daquela zona de escape de ataque de nematóides. Maior sistema radicular proporcionando maior absorção de nutrientes e água. Então, a água em profundidade, que é o que a gente fala, né? Quando vem o veranico, a planta se comporta de maneira diferente. Então, tem diversos fatores aí que a gente pode citar, mas a microbiologia do solo é importantíssima para nós termos altas produtividades, porque a vida da rizosfera faz toda a diferença. Não, show de bola. E falando um pouco mais de solo também, a questão da disponibilidade de água nesse solo. Então, a planta bebe, ela não come. Então, você não consegue garantir que ela vai estar bebendo o tempo inteiro, principalmente os micros, porque a competição com os macros é muito grande. Então você, nos picos, vamos falar assim, de demanda nutricional de um manganês, de um cobre, de um zinco, de um níquel, de um molibdênio, você não consegue garantir que a planta está absorvendo aquilo do solo. Pode estar seco, pode estar em excesso de água. Das duas maneiras a planta não vai absorver. Então eu acredito que esse é um ponto fundamental também para a gente, cara, vamos garantir o que a planta precisa. Talvez ela não use tudo aquilo que a gente está colocando, mas a gente está deixando o potencial, entregando toda a matéria-prima que ela precisa para chegar no máximo potencial dela, né? Então, explica um pouco mais para a gente, João, porque existe esses picos de demanda, né, de nutrientes, tanto de macro quanto de micros, né? Exatamente, Matheus. Eu acho que você tocou num ponto fundamental, importantíssimo, porque assim, vamos parar para imaginar. Hoje, falando em solos cerrado, que são a maioria dos solos agricultáveis, né? Tirando a parte do Paraná, Rio Grande do Sul, que são solos que têm uma quantidade de micronutrientes maiores, e às vezes não são todos, é um manganês ou aliado a um zinco, mais ou menos nesse sentido.
Cara, a própria matéria-prima, a própria rocha-mãe, que foi desgastada através do intemperismo e formou-se os solos, ela já é pobre em micronutrientes, tá? E outra coisa, Matheus, hoje, quem faz correção de micronutrientes via solo? Além de ser pouco, o micronutriente é feito na superfície. Quem que incorpora micronutriente hoje? Vai fazer um reset de solo ou vai fazer uma área de abertura? É muito pouco. Ou usa um super simples micrado, alguma coisa nesse sentido. Mas, cara, é muito difícil você ter níveis de micro, principalmente de 20 a 40. E aí, quando vem o veranico, a planta não bebe. Então, às vezes a sua camada 0 a 20 até tá interessante em micro, mas a sua camada de 20 a 40 dificilmente vai estar. Então, essa suplementação via fogo é muito bem-vinda. Além do que, Matheus, você comentou dos picos de absorção. E o quanto que isso vem mudando ao longo do tempo. Cara, a demanda das plantas tão muito diferente. 10 anos atrás, você pegava uma soja que tinha 130, 140 dias de ciclo, que ela produzia 50, 60 sacos e tinha uma demanda nutricional. E a turma tá fazendo o mesmo programa nutricional via folha que fazia lá atrás hoje para uma soja de 100, 110 dias, uma arquitetura moderna, uma fotossíntese muito mais eficiente, sistema radicular menos desenvolvido, porque o melhoramento genético não favorece, e tá fazendo a mesma quantidade de micro. Fora que a necessidade e o uso desses micronutrientes aumentaram em cerca de 4, 5 vezes. E o tempo mais curto, então a frequência de aplicação tem que ser muito maior. Então nós temos que pensar nisso, porque rever esses programas, porque a necessidade é muito grande, cara. Não, show não. John, você falou duas coisas muito importantes aqui que eu vou reforçar. Então esse pico de nutrientes em alguns momentos da planta, às vezes a raiz não dá conta de entregar tudo que precisa. E aí você comentou sobre o ciclo da soja diminuindo. Então 140 dias antigamente, hoje para baixo dos 120. Então, a taxa diária de absorção de nutrientes via folha, via raiz, tem que ser muito maior para entregar mesmo as gramas, para entregar uma soja com potencial muito maior. Então, vamos lá. Você tinha 140 dias para entregar 60 sacos. Hoje você tem 110 dias para entregar 100 sacos. Exatamente. Então, tem que ser uma absorção muito mais intensa. E aí, dentro disso, tem o pH que vai interferir na disponibilidade, tem a água que vai interferir na disponibilidade, tem os micro-organismos que vão interferir nessa disponibilidade, e isso daí você não consegue garantir muitas coisas. Claro que quando a gente fala dos macros, então como a gente faz níveis adequados a alto no solo, então claro que aquilo tem uma absorção muito mais fácil e tá mais disponível ali. E a planta também tem algumas artimanhas de aguardar um pouco desses nutrientes dentro das células delas, né, dentro do vacúolo. E um outro ponto que você comentou foi a questão dessa boca da planta, né? A planta absorve via raiz, mas absorve também via folha. Então, antigamente, a boca da planta é a raiz, a boca da planta é a raiz. Mas se você pensar, o peso do grão, vamos falar assim, a barriga cheia da planta, que é o peso do grão, 90% é vento da fotossíntese, né? 95% quase, às vezes. Então, o CO2, quem come é a folha. Então, a segunda boca da planta é a folha. E ela também tem essa capacidade de absorver nutrientes via folha. Por isso que é viável essas aplicações nutricionais, pensando principalmente em micronutrientes e estímulos de macro via folha, né? Beleza, Matheus. Excelente. E lembrar o que? Lógico, tá na literatura aí pra gente que quiser ler, todo mundo. Tá provado cientificamente isso. Como diz o professor Hudson, eu trabalho com dados, o resto é conversa. Então é comprovado cientificamente que conforme você tem níveis maiores de micro no solo, a tendência de responder via fogo é maior ainda. Perfeito. Então assim, lá na frente nós vamos precisar fazer esse ajuste fino também no solo. Mas é um processo de construção. Mas enquanto você está priorizando a construção de um perfil de solo, cara, a nutrição foliar é muito mais importante do que depois quando você tiver com o sistema lá bem construído. Porque aí você pode fazer um complemento via solo, a eficiência disso aí vai ser muito maior. Não vai deixar de fazer via folha nunca. Mas eu digo assim, ao momento que você está construindo o perfil e construindo sua produtividade, cara, não pode faltar. A gente gosta de falar bastante o seguinte, né? Para os 100 sacos, você fazer a base de macro no solo e fazer os micros na folhas, consegue tranquilamente chegar nesses objetivos. Quando agora a gente quer o 120, 130, 150, aí sim a gente precisa da complementação solo mais folha
de micronutrientes, né? Que aí, tanto na questão de, nos momentos de encharcamento, que eu não consigo entrar com o pulverizador aplicando, quando volta a absorver a radicular, ela também já está absorvendo um pouco desses micro do solo. E acho muito importante a questão que você comentou sobre, nos momentos de seca, o perfil de água baixa, então a planta não consegue absorver nada que vem do 0 a 20, ela está absorvendo o que está vindo do 20 a 40. E quando você vai analisar os micros na camada de 20 a 40, é praticamente zero. Toda a adubação foi feita em cima e fica em cima porque ele não se move no solo. Então é importante que... e eu lembro do Leandro contar bastante isso, de momentos em áreas com perfil de solo na fazenda, que 14, 15, 20 dias sem chuva, né, de seca, e a dúvida, faço ou não faço meus estímulos foliares, tanto como fisiológico quanto nutrição, e às vezes acabar errando de não fazer, porque achar que a planta está estressada, mas ela está absorvendo água lá de 1 metro de profundidade, e aí se você desse um pouquinho de comida para ela ia ficar um pouco melhor ainda, entendeu? Exatamente, Matheus, que é o tal negócio. Eu acho que depois nós vamos falar um pouco para frente, mas, cara, se a planta pode estar ali com 15, com 20 dias de veranico, se ela tiver túrgida absorvendo água da subsuperfície, meu amigo, você pode fazer a nutrição via folha tranquilamente. E outra coisa, Matheus, sabendo das regiões, do histórico das fazendas, cara, a ferramenta via folha é uma ferramenta fundamental para a gente prevenir as plantas contra estresse. Então dá para você trabalhar, por exemplo, aminoácidos contra os tipos de estresse que você já conhece em determinadas regiões, em determinadas épocas do cultivo que vai vir. Outra coisa, a aplicação de micronutrientes via folha, quando você precisa de fazer uma retomada pós um estresse hídrico, ou pós um encharcamento, ou até mesmo uma fito de herbicida. Então, assim, a nutrição foliar, cara, é uma ferramenta que dá para encaixar em diversos fatores durante o ciclo das culturas para auxiliar essa planta a ser muito mais eficiente. Então, não é só simplesmente nutrir ela, é trabalhar os pontos de melhoria, sabendo que você pode estimular ela de diversas maneiras. E eu falo assim, Matheus, o cara que entende da fisiologia da planta, entende de fonte de micronutrientes, processo e ambiente, cara, rapaz, ele faz um serviço com nutrição via folha que você não calcula, cara. O ganho de produtividade é excepcional, mas tem que ter conhecimento de causa, tem conhecimento de campo, fonte e saber o que tá fazendo. Não, perfeito, João. Então, tem que ter a base. Vamos voltar, pessoal. É claro que o assunto aqui é micronutriente, mas é física, química, biologia, implantação da cultura, com a questão do manejo da palha, com a questão de uma boa semente, com a questão da plantabilidade bem interessante. Depois a gente vai olhar para a genética e aí sim a gente vai falar de nutrifisiologia nesse, vamos falar, 8º ponto. Então tem tudo para trás antes que tem que estar muito bem feito, porque senão, vamos falar assim, a brincadeira que o pessoal fala muito, que é o ROI, o tanto de real que eu invisto e o tanto que volta pro meu bolso, acaba ficando muito baixo. Porque quando você tem toda a base muito bem feita, o ROI é muito alto. Para cada real investido em micronutriente via folha e fisiologia, volta-se muito dinheiro para trás. Agora, quando você não tem a base bem feita e você investe, pode até voltar, mas o ROI volta bem menor. Então, o custo-benefício daquela aplicação começa a ficar não tão interessante. E aí sim, aí o produtor faz, não vê resultado, não volta dinheiro no bolso, e aí ele para de fazer, começa a colher menos, aí entra no ciclo vicioso de novo, né? Vamos falar assim. E um outro ponto interessante que a gente pode comentar dessas aplicações via folha, que é uma crescente demanda no mundo, que é o enriquecimento nutricional da comida, né? Então, em países onde... Biofortificação, né, Matheus? Biofortificação. Então, em países como a África, que falta muito zinco na alimentação, você pode fazer suplementações foliares, também até de solo, para melhorar a qualidade nutricional daquela comida e melhorar um problema de doença, um problema de desnutrição de maneira geral no mundo, né? Interessante esse assunto. Não, completamente, Matheus. Puxando esse gancho também, além da biofortificação, sementes de qualidade, né, Matheus? Então, para quem trabalha com semente, cara, fazer o enriquecimento mais tardio de zinco, molibdênio, o próprio boro, cobre, que faz lignina, ajuda contra dano mecânico. Se a gente começar a falar aqui de micronutriente para fortalecer grão, para fazer semente de qualidade, a gente faz outro podcast.
Mas eu digo assim, então para quem trabalha com semente também, cara, aplicações de micronutriente via folha é fundamental para garantir um vigor e uma germinação, cara. Não tem como fazer semente de boa qualidade sem aplicação de micronutriente via folha. Até porque você vai acumular reservas nessa soja no final, e essas reservas, cara, é que vão dar o vigor e a germinação. Então você tem essa ferramenta para trabalhar lá na frente, cara, é outro nível de semente. É outro nível. Tanto é que nós sabemos aí, quando o Leandro era gerente de fazenda, às vezes o pessoal faltava um pouco de semente, ia lá fazer análise no lote do Leandro, tinha soja que ia ser destinada para grão, que estava muito melhor que semente aí, que pessoal que multiplica semente, né? Então, tanto que a nutrição é importante. E outra coisa, Matheus, que eu acho que nós temos que conversar um pouquinho aqui, é o quanto a gente vem batendo em cima do metabolismo secundário de planta. Então, assim, é uma crescente, tá? Não vai parar isso aí, não tem como parar, porque o melhoramento genético de plantas, Matheus, ele visa produtividade. É arquitetura mais moderna, produtividade, maior número de vagens, maior peso de grão, e, cara, o sistema de defesa da planta, ele fica negligenciado. Fato. E isso não vai mudar. A não ser que você tenha um problema muito grande, que você tem que trabalhar na transgenia para resolver problemas pontuais, que aí você vai deixar a planta mais eficiente em um ponto ou outro. Mas na maioria das vezes você não vai fazer isso. Então, ativar o sistema adquirido de resistência e o sistema induzido de resistência através de aplicações de micronutrientes via folha, não só micronutrientes, mas também os aminoácidos ou alguns bioestimulantes, meu amigo, cara, é de fundamental importância para a gente manter as altas produtividades ou a resiliência produtiva em anos ruins. Porque esse metabolismo está esquecido, nós precisamos ajudar e nós, dentro do campo, com o manejo, nós conseguimos fazer isso muito bem. Não, perfeito. Com certeza é um dos pontos principais que a gente tem que dar atenção agora no mundo recente, vamos falar assim, na genética recente. E já antes de nós talvez mudar de pauta aqui, eu queria deixar claro também, pessoal, que é o seguinte: a partir do momento que você viu a deficiência na folha, o boi já foi com a corda. Já foi. Já perdeu muita produtividade. Porque, a princípio, a primeira deficiência não é visual. Ela acontece interna na planta. Então você não consegue ver. Ali você já está perdendo. Na hora que chega na deficiência visual, o estrago já foi feito. Claro que a gente, com certeza, vamos entrar com nutrição foliar para tentar recuperar isso daí, porque é melhor você tentar recuperar do que você abandonar. Mas o ideal é a gente não ver. Nós não pode ver uma deficiência, né? Exatamente, Matheus. E outra, para quem ainda duvide que dá para recuperar alguma coisa com micronutriente via folha, aconselho acompanhar os trabalhos do professor Kakimar, que são extremamente visuais. Então, todo o trabalho dele, ou na maioria dos trabalhos dele, ele sempre coloca um controle, que é aquela planta que está bem nutrida, aí ele coloca uma planta deficiente e ele sempre vai lá e depois trabalha a aplicação foliar em cima da deficiência que já está visual. Uhum. E a planta sempre tem uma recuperação. Nunca nos trabalhos vai ser igual uma planta que já vem bem nutrida desde o início, mas é uma ferramenta de recuperação. Então, olha que baita ferramenta, né? Cara, de repente você já está vendo a deficiência nutricional na sua lavoura, tem como melhorar? Tem. Não vai ser 100%, como você disse, de não ver ela, porque a planta não vai estar tendo deficiência, mas é uma ferramenta importantíssima e consegue melhorar bastante esses efeitos negativos da deficiência nutricional via folha. Não, perfeito. Um caso desse aconteceu, nem é de micro, mas do potássio nos últimos anos, né? Aparecendo deficiência de potássio ali no R3, R4, e a pessoa, ixi, agora não tem mais o que fazer. E entrando com 30, 40, 50 quilos de KCl mesmo, aplicado a lanço, e uma semana depois, claro que as folhas de baixo já tinham sido danificadas, mas as folhas de cima estavam se recuperando, né? Recuperaram a cor, recuperaram a fotossíntese. Peso de grão, porque foi medido isso aí, né, Matheus? Perfeito. E então, João, para a gente entrar num tema que eu acredito que é importante, onde que o papel desses micronutrientes, não precisamos aprofundar muito, que eu acho que tem outros podcasts que a gente pode falar de rotas, de fotossíntese, respiração, a abertura distomática, mas os micronutrientes eles estão envolvidos em quais processos dentro da planta, né? Ou no final das contas, em todos os processos. Em todos os processos, Matheus. Eu gosto muito, muito daquela frase que você fala assim, ó, você está com um programa nutricional lá, você tem 600 gramas de manganês, 400 gramas de zinco, 100 gramas de cobre, 80 de molibdênio, 15 de níquel, 500, 600 gramas de magnésio, enfim, você tem seu programa nutricional lá. Aí você fala assim, não, mas o custo tá caro, vou diminuir. Aí o cara vai lá e pum, corta um produto.
E às vezes aquele produto é o único produto que está fornecendo níquel, cobalto e molibdênio. Então, se for diminuir o investimento, diminua 10, 20%, mas do todo. Do todo. Então, trabalhe nas doses. Ah, esse produto eu estou fazendo 500 gramas dele. Cara, para você melhorar o custo, se isso for o seu pensamento, cara, de vez de ser 500, trabalha com 400 ou com 350. Mas não tira aquele produto. Se ele está ali no manejo, ele tem uma função, ele tem uma finalidade. Quando a gente vai fazer um programa nutricional via folha, cara, a gente olha o time de aplicação que vai ser feito, para a gente posicionar a fonte correta, com a tecnologia correta. A gente olha a distribuição desses micros ao longo do ciclo. Então nós sabemos hoje, por exemplo, que um cobre, a planta precisa de 60% do cobre depois do R1 e 40% antes. Então essa divisão ela precisa ser feita. E assim é diferente para a maioria dos micronutrientes. Eles são diferentes. Então saber posicionar isso aí via folha é importantíssimo para garantir o sucesso da lavoura. Então acho que é mais ou menos por aí. É saber trabalhar isso via folha. As gramas nutricionais, elas não devem ser cortadas e sim diminuída o pacote nutricional ali em 10, 15%, mas pelo menos mantendo todos os micronutrientes lá, Matheus. É aquela velha fase que o Leandro fala, não existe um herói, não existe um campeão, e sim uma equipe, né? Então você vai lá e corta o molibdênio, cara, você tá lascado. E isso, Matheus, acho que é um gancho que eu já vou puxar, que é o que a gente via muito na prática, assim, de trabalho com micronutriente no campo. Então muita gente chegava e reclamava, cara, mas eu tô testando molibdênio há umas 3 safras e eu não tenho ganho em produtividade. Tá, mas o molibdênio tá em qual rota? Ah, o molibdênio tá lá na nitrato redutase, mas é só molibdênio que atua? Não tem manganês lá, não tem enxofre, não tem ferro? Então, assim, o cara trabalhando com molibdênio isolado e às vezes querendo que a planta entregasse. Cara, a deficiência dele não era só molibdênio. Então é um conjunto de nutrientes, né? Então para você testar um molibdênio isolado, você tem que fazer um programa nutricional completo e aí você vai subindo as doses daquele nutriente que você quer ver a eficiência dele. Porque se você deixar para testar ele sozinho e você não tem nada dos outros, o molibdênio sozinho não faz milagre. Perfeito, João. Essa linha de raciocínio é muito boa, porque é bem isso que acontece. Às vezes o cara foi um vendedor, alguém lá, vendeu um produto para ele ou vai fazer um teste e às vezes aquele lá não é o limitante, né? Vamos falar assim, vai ajudar talvez, mas precisa ir algo junto para a gente melhorar o potencial total. Então precisa se olhar o todo, né? Muito bom, João. Por exemplo, o cara, vamos dar um exemplo aqui, Matheus. O cara quer, o magnésio é o macro do momento via folha. Aí o cara acha que vai comprar magnésio e vai resolver todos os problemas da fazenda, né? Não, agora não vou ter mais problema de fotossíntese na folha porque eu vou aplicar magnésio. Aí o cara não tem um sistema radicular bem desenvolvido para produzir citocinina, que ajuda a produzir clorofila que vai fazer fotossíntese. Aí o cara não tem um desenvolvimento de raiz, consequentemente de parte aérea, não faz fotossíntese direito e acha que o magnésio vai lá fazer o resultado dele. Uhum. Entendeu? Então, cara, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então você tem que ter um conjunto de nutrientes para poder favorecer as plantas, fora aquela base bem feita do solo, que vai dar a grande maioria da produção de hormônios está na raiz. Sim. Está na raiz. Então você vai desenvolver a planta se você tiver sistema radicular. Não, perfeito. E falando um pouco mais da fisiologia da planta em relação a esses micronutrientes, vamos pensar o seguinte: a fotossíntese está envolvida praticamente todos os micronutrientes. Na respiração está envolvidos os micronutrientes. Na limpeza, né, na desintoxicação de eros dentro da planta, também está envolvido todos os nutrientes. Falando só dessas três fisiologias, que é fotossíntese, fazer açúcar e carbono para mandar fazer proteína e encher grão, respirar, que precisa para crescer folha, para crescer raiz, para crescer planta, para fazer vagem, a planta precisa de energia e vem da respiração. E falar de desintoxicação, que é em momentos de estresse a planta produz esses eros, ou seja, todo dia, também para desintoxicar precisa de todos os micronutrientes. Só dessas três fisiologias, se faltar algum micronutriente, a gente já está impactando diretamente na produtividade, né? E outra, Matheus, para quem quiser saber mais um pouco a fundo, já gravamos podcast de cobre, já gravamos podcast de níquel. Vai lá e dá uma olhada no podcast de cobre que saiu esses dias agora, no de níquel que saiu lá atrás. Cara, tem 1 hora de podcast lá falando só sobre reações fisiológicas e a grande maioria dentro da fotossíntese. Perfeito. Então, indo aqui um pouco mais para frente, João, em quais situações não devemos fazer adubação foliar, né? Porque antes de nós começar com onde fazer e como fazer, aonde não fazer, né? Matheus, eu acho que assim, o primeiro ponto é assim, em solos mal corrigidos.
Então, se você tá com seus níveis inadequados de cálcio, magnésio, de potássio, de fósforo do seu solo, cara, não adianta você investir isso aí em micronutriente via folha. Ou vai te dar uma ajuda? Até vai. Mas igual você comentou, o ROI é muito baixo. Então, em solos mal corrigidos, eu não faria nutrição via folha. Sim, pegaria esse dinheiro e gastaria ele corrigindo o meu solo para mais para frente o meu estímulo ser muito mais eficiente. Então, solos mal corrigidos é um tiro no pé a gente fazer micronutriente. Assim, não adianta você querer fazer manganês se você não tem fósforo. Não adianta Exato. você querer fazer zinco se você não tem cálcio e magnésio no solo. Então, tem-se a sequência correta de fazer as coisas. Não quer dizer que o fósforo é mais importante que o zinco, mas quer dizer que nós precisamos de muito mais fósforo do que zinco. Então, enquanto não resolver esse problema, nós não podemos passar para frente. Né? Exatamente, Matheus. E outra, são estímulos. Aí você vai estimular uma coisa via folha que você não tem nada no solo. Exatamente. Então, não tem muito porquê. E outro ponto, Matheus, que eu destaco, assim, cuidado para usar micronutrientes é em condições de clima desfavorável. Então, assim, beleza, você tem um perfil de solo, você tem raiz chegando a 60, 1 metro, começou as condições de veranico, falta de água, e essa planta começa a sentir isso aí, mas ainda ela tá túrgida porque você tem um perfil de solo, ok, vai lá e aplica, a vida que segue, faz a aplicação noturna, que a condição tá mais favorável e tal. É sempre acompanhando a tecnologia de aplicação, né? Não sou especialista, mas é o famoso ΔT. Se a umidade relativa e a temperatura tá dentro daquele verdinho, você pode fazer a aplicação normal, sem problema. Agora, o seu sistema radicular não está desenvolvido. Sua planta está sofrendo com 10, 15 dias de veranico. Cara, você vai fazer uma aplicação via folha? Você vai acabar de arrebentar a planta. Ela está com o estômago fechado, ela não está túrgida, ela não tem condição nenhuma de absorver isso via folha. E aí isso vai cristalizar, vai dar fito, vai dar problema, ou até mesmo efeito feedback negativo, né? Perfeito, Então, João. Muito importante a gente analisar isso, tanto antes quanto depois. O que eu quero dizer com isso? Quando a planta está em estresse de seca, vamos falar que ela não tem esse perfil. Então ela começou a diminuir o conteúdo hídrico dentro dela. Então ela não está hidratada. Então, quando você aplica um cobre foliar, vamos falar, a concentração daquele cobre é tão alta perante a água que tem ali que vai, vamos falar assim, vai estressar ainda mais. Então a planta já está estressada da seca, você vem com, vamos falar assim, mais comida para ela. Então tipo você querer forçar uma coisa que ela não está precisando naquele momento. O certo era você ter feito antes de começar o estresse. Aí sim o cobre, o manganês, zinco ia te ajudar demais em superar esse estresse, né? E o interessante é que a planta também tem seus sistemas de defesa, né? Então quando começa a secar e vir muito sol, ela começa a engrossar a cutícula. Para quê? Para tentar evitar um pouco da perda de água, também um pouco menos do sol. Vamos falar assim. As estratégias de defesa, né? Isso, e como tá sem chuva, começa a cair muita poeira. Então é igual o cara que fica 10 dias sem tomar banho. Fica uma crosta aqui na pele, né? Então a dificuldade de absorção é muito maior também. Então a eficiência da aplicação é baixa. E a mesma coisa ao contrário. Quando muitos dias nublado, muitas chuvas seguidas, a planta também diminui essa cutícula. Para quê? Para absorver mais luz. Para ficar mais eficiente em relação ao ambiente. E aí logo após isso você vem com uma aplicação de nutriente. Então aquela absorção vai ser muito rápida e a chance de fito também é maior. Então também temos que tomar cuidado nesses extremos do clima, né? Com certeza, Matheus. Muito bem falado, cara. Tanto na deficiência hídrica quanto no excesso hídrico ou dias mais nublados, a chance de dar problema é muito grande. Então tem que cuidar. Então uma dica assim depois da seca, esperar pelo menos uns 3 dias ali para entrar com as aplicações foliares e principalmente de químicos, inseticidas, fungicidas, porque aí a gente está colocando uma coisa mais química ainda que a planta vai ter que metabolizar aquilo. Então, tome cuidado. E nos dias nublados, tome cuidado com as doses. Então, dá para se fazer, mas façam doses mais amenas, né? Exatamente. E aí entra muito bem o magnésio, né, Matheus? Aí entra muito bem o magnésio. Mas eu acho que a linha do tempo é o seguinte, Matheus. Trabalhar sempre preparando a planta para as adversidades. Essa é a melhor das eficiências. Sabendo os estágios fenológicos corretos, a necessidade de gramatura de cada micronutriente para posicionar corretamente os produtos. Segundo ponto, começou o estresse hídrico.
Quando você vai trabalhar pós-estresse hídrico? Cara, quando chover e essa planta estiver túrgida, de 3 a 5 dias depois, os trabalhos do professor Fagan mostram uma maior retomada da fisiologia vegetal. E em dias nublados também, preparar a planta e depois que esse clima for abrindo, a gente vem trabalhando com outros micronutrientes. E igual você falou, tá nublado, pode ser feito, diminuir as doses por risco de fita e vida que segue. Mas preparar a planta para as condições adversas é sempre melhor do que apagar fogo, sempre. Perfeito, João. No podcast da professora Gisele, a gente perguntou para ela se era bom fazer as nutrição, os micros, antes da aplicação do glifosato, durante ou depois. Ela falou assim, o melhor dos mundos? Nos 3. Nos 3. Então, se você tem essa oportunidade, você consegue preparar, evitar um pouquinho e depois voltar ao metabolismo da planta. Foi bem interessante. Exatamente. Então, entrando agora, João, para os momentos, né? Porque a gente tem tratamento de semente, V2, R1, R5, enchimento. Quais os melhores momentos para a gente aplicar esses micronutrientes? Matheus, eu acho que assim, primeiro ponto é qual que é o seu objetivo. O seu programa nutricional foliar, qual que é o seu objetivo? Eu vou te dar um exemplo. Sabe-se que a planta tem alguns picos de nitrogênio. Por exemplo, tem um pico ali em R1, depois um pico em R5.1, 5.2. Então, obrigatoriamente, nessas fases, nós precisamos estar introduzindo micronutrientes que trabalham na fixação biológica de nitrogênio. Então, esses 2 pontos não pode faltar. Mas, cara, e lá no vegetativo? Nós temos um tratamento de semente, tem um residual de 15, 20 dias. Será que não é interessante eu fazer mais um complemento aí para dar longevidade para o sistema? E outra, esses picos nutricionais hoje, eles estão diminuindo cada vez mais os picos e sim tendo uma crescente. Então, para esses materiais mais novos, talvez não é só V4, R1 e R3. E sim, a todo momento que você tiver oportunidade, você consegue fazer uma nutrição de qualidade para estimular a fixação biológica de nitrogênio. Então, assim, é saber qual que é o seu objetivo. Outra, eu quero trabalhar com sementes. Cara, então sementes, obrigatoriamente, as suas aplicações, a partir do momento que você está começando a ter os grãos perceptíveis, elas vão ter que ser mais intensas. Porque ali você está acumulando as energias da semente. Você está acumulando conteúdo de óleo e conteúdo de proteína. Então você está dando peso de grão. Entendeu? As reservas das plantas estão ali. Então o seu objetivo para a nutrição foliar para a semente, ela tem que ser construída ao longo do tempo, mas mais carregada no final. E micronutrientes X, Y, Z, que são responsáveis para manter esse vigor, para manter a germinação, para acumular mais reserva e para dano mecânico, que é importante isso para a raiz. Então, qual que é o seu objetivo? Mais um exemplo. Eu vou plantar em cima de uma braquiária, que eu consegui fazer 2 rolos faca nela. Ela está com 5, 6 toneladas de matéria orgânica, sistema radicular aprofundado. A gente sabe que, por exemplo, a palhada em si, um dos micronutrientes favoritos dela para complexar isso aí é o cobre. Então, se eu tenho uma palhada muito densa e eu vou plantar minha soja em cima, cara, eu já posso saber que eu vou ter que elevar um pouco mais minhas doses de cobre, porque esse cobre vai estar complexado na matéria orgânica. Sim, João. Então, é entender esses processos, Matheus, e qual que é o seu objetivo. E aí sim você vai posicionando isso aí durante o ciclo. Essa questão da palha é muito interessante e mandar um abraço pro Leandro, porque fala há muitos anos falando da questão concordamos 100%. Da complexação de solo de cobre pela matéria orgânica. E na fazenda mesmo foi feito, né, o trabalho de analisar a saturação da água do solo ali. E aí até que tinha um pouco de nutriente cobre na análise química, mas quando ia para o extrato de saturação não tinha. Estava tudo complexado dentro da matéria orgânica. Então tomem cuidado com os níveis que vocês vê na análise química para ver se aquilo está sendo absorvido. Porque tem muita coisa no meio do caminho para ser absorvido. Então, o melhor jeito de você ter certeza é através da análise de folha. Mas se você quer ter uma previsibilidade um pouco antes, a análise química com a análise de saturação e tentar entender a análise química do solo. Então vê o quanto você tem de matéria orgânica, se já está estabilizada, o meu sistema, quantos anos eu venho de... Entender do sistema, né, Matheus? Quantos anos eu venho fazendo palha? O primeiro ano vai ser mais drástico, o segundo, o terceiro vai ser mais drástico. Não, já tem há 10 anos eu faço palha todo ano. Não, aí você já entrou num sistema mais estável. Algum cobre está sendo imobilizado e algum está sendo liberado. Então depende muito ali de cada situação, porque deixar esse alerta. Nem tudo que está no solo está disponível para a planta, né? E outra coisa, Matheus, eu falo assim,
Não tem como, não existe, na minha cabeça, cara, eu tenho uma convicção muito grande disso aí. Não existe você trabalhar com micronutrientes via folha sem entender de fisiologia de planta, sem entender de processo e rota metabólica. Não tem como, cara. Não tem como. O que eu faço com glifosato? Cara, o que você vai saber fazer em aplicação para amenizar glifosato se você não entende da rota do ácido químico? Não tem como, cara. Entendeu? Então você tem que saber as rotas, tem que saber a fisiologia da planta para você atuar no seu manejo. Então, assim, grandes produtores, eu digo assim, produtividade, que tem sucesso, que tal, cara, você vai conversar com os caras, ou ele já entende muita coisa, ou ele tem um consultor que entende muito, ou ele tem pessoas capacitadas dentro da fazenda dando suporte. Mas, cara, tem que ter alguém que entende fisiologia ali dentro. Senão você não vai saber posicionar seu programa nutricional corretamente. Não tem como. Perfeito. Esse tema do glifosato, acho que até a gente pode entrar um pouco mais a fundo nele, porque tá vindo uma demanda muito grande de perguntas ali dos alunos em relação a quando aplicar esse glifosato e o que fazer para amenizar esses efeitos do glifosato, que diminui a nodulação, diminui a absorção dos nutrientes via raiz, a planta estressa, e muitas vezes a gente não vê o amarelecimento, o yellow flash, hoje até às vezes nem aparece mais, mas ocultamente está acontecendo. E como você entende muito dessa rota do metabolismo secundário, quais os pontos que a gente precisa prestar atenção e os micros ali por cima, mais ou menos, não vamos falar de dose, essas coisas, que é muito mais complexo do que isso, mas só para a turma entender a importância de entender fisiologia e entender nutrição de plantas, né? Bom, Matheus, assim, a rota do ácido químico, o glifosato vai atuar na EPSPS, que é a enzima-chave da rota do ácido químico, que vai transformar os aminoácidos, vai produzir fenilalanina, tirosina e triptofano. Então, dentro disso aí, desses 3 aminoácidos, cara, não tem produção de auxina sem triptofano. As principais rotas de produção de auxina é derivada do triptofano. Então, se você coloca um glifosato que atua diretamente na rota do ácido químico que produz triptofano, o seu enraizamento vai estar prejudicado. Se você não atuar nisso aí. Entendeu? Então, os micronutrientes catiônicos, todos eles estão envolvidos na rota do ácido químico. Então, obrigatoriamente no glifosato, você vai ter que trabalhar com complexo de micro. Você vai ter que fazer isso. Dá para ajudar com outras coisas? Dá, cara. Talvez você separar um aminoácido que tenha tirosina, fenilalanina e triptofano, é bem-vindo, que são os impactados diretamente na rota. Legal. Entendeu? Então, assim, entendendo a rota ali, você consegue posicionar muito bem. Eu posiciono antes ou eu posiciono depois? Tal daquele negócio. Você tá na guerra. E aí tá eu e você lá, Matheus, na guerra. E aí você tá cansado e tal, você tá dormindo. E eu tô lá de prontidão. Qual que é a diferença se o inimigo vem, você tá dormindo e eu tô de prontidão? Ou se o inimigo vem e nós dois estamos de prontidão? Cara, a chance da gente morrer é muito menor. Tá os dois preparados. Então sempre preparar a planta para as condições que vem. Então eu gosto muito dessa linha de raciocínio, concordo com a Gisele. Qual que é o momento? É antes da aplicação, se possível tecnologias que favoreçam a aplicação em conjunto e depois seguir sua nutrição para poder desintoxicar essa planta da melhor maneira possível. Então, se você puder fazer os 3 momentos de entrada, perfeito. O que eu vou fazer, cara? Vai lá na rota, entende, mas esses aminoácidos que eu disse, os micronutrientes catiônicos vão entrar nesse sentido. Outra coisa, carregar um pouquinho mais de manganês, que aquele yellow flash que a gente vê lá não é deficiente de manganês, aquilo é o AMPA, mas a gente sabe que a planta excreta essa substância no sistema radicular e diminui os micro-organismos redutores de manganês. Então é bem-vindo carregar um pouco mais de manganês. E aí a gente sabe que hoje as cultivares elas já estão necessitando de muito mais zinco para correlacionar com o manganês. Então a gente comenta hoje em 2/3. Então se você subir o manganês e não ir lá e subir o zinco também não funciona. Então, cara, é mais ou menos por aí, Matheus. Não, perfeito. E talvez o produtor em si ele não precise entender a rota, mas pelo menos veja uma vez para você ter a clareza que existe mesmo os aminoácidos, existem os micronutrientes atuando, porque se não entender a importância, não vai dar a importância necessária na hora da aplicação, né? Exatamente. Outra coisa, Matheus, dentro da rota do ácido químico é produzido ácido salicílico, que está no sistema de defesa das plantas. Então, produtos que contenham ácido salicílico para ir junto com o glifosato ali é bem-vindo. Outra coisa, produção de fitolexinas, de lignina. Então, o cobre está envolvido ali na produção de lignina, a rota do ácido químico vai lá e diminui a produção de lignina. Então, às vezes, o cara quer estruturar a planta, está fazendo glifosato, tem produto de estruturação e não tem cobre. Então, como é que você consegue imaginar um negócio desse? Então, é jogar dinheiro fora. Se você não entender isso, é jogar dinheiro fora. Outra coisa, produção de flavonoides, está dentro da rota do ácido químico.
daidzeína, ginesteína, quercetina, merecetina, auxiliar a planta para dissipar esse calor em condição de estresse. Então, às vezes, o cara tá lá colocando magnésio via folha, não tá auxiliando a rota do ácido químico, não tá produzindo quercetina e merecetina, que são 2 flavonoides responsáveis para dissipação de calor. Então, você entende o que eu tô falando? Às vezes, você joga a responsabilidade no negócio e não auxilia a planta na rota. Então, é igual eu falei, volto a repetir, Matheus. Se não entender de fisiologia e de rota metabólica, não adianta trabalhar micronutriente via folha. Perfeito, João. E antes de nós ir nas fontes, né, ali para tentar clarear um pouco mais, a primeira pergunta que sempre deve ser feita, né? Quanto eu quero produzir? Porque se você quer produzir 60 sacos, é uma dose. Se você quiser produzir 100 sacos, é outra dose. Se você quiser 150, é outra dose. E essas doses não são lineares. Não quer dizer que você vai dobrar, que você vai dobrar a produtividade e os momentos de aplicação. E, assim, além de quanto você quer produzir, eu acho importante a gente pensar que não é essa a produtividade do ano, né? É um plano que você tem que fazer para chegar o quanto que você quer colher. Porque às vezes o seu sistema não está pronto para colher 6 sacos ainda. Então você vai ter tudo antes para ser feito para chegar nessa produtividade. Então quanto você quer colher é uma pergunta importante, mas qual o potencial real do que eu tenho hoje eu tenho para colher? Porque não adianta eu fazer um manejo nutricional foliar para 150 sacos se o meu potencial é 60. Então eu tenho que fazer outras coisas antes de fazer esse potencial para 150 sacos. Porém, eu gosto de fazer uma coisa, João. Não sei você, mas eu sempre vejo o potencial real, que eu acredito que existe aquele solo, aquele ambiente, sem olhar para o clima. Então, se tudo der perfeito, eu posso chegar nos 90, nos 100 sacos. Eu vou fazer nutrição para 90, 100 sacos. Porque se for perfeito, eu vou ter o máximo potencial. Se não for perfeito, eu vou chegar próximo disso, se eu tiver perfil e tudo o resto. O que não pode ser feito é o seguinte, eu tenho potencial para 90, porém eu sei que vai vir um veranico que vai cair para 70, e aí eu vou pôr mais uma margem de erro, então eu vou colher 60. Então você vai pôr nutrição para 60 sacos. E aí o clima veio favorável e você ficou travado nos 60 sacos. Você não teve a oportunidade de ter essa rentabilidade em cima, né? Exatamente, Matheus. É igual o pessoal fala assim, eu não sei se gesso funciona muito bem. Aí eu faço aquela pergunta, você usa gesso todo ano praticamente, não usa? Uso. É todo ano que você vê o benefício do gesso? Aí o cara fala, não, quando dá um estresse hídrico mais forte, tal, a área que tem gesso ela vai melhor. Eu falei, cara, é igual micronutriente. Você vai preparar a planta para condição mais adversa. A condição adversa não veio, gastei dinheiro à toa. Não, cara, é o seu seguro. Você não tem seguro de carro contra a batida? Você espera usar seu seguro todo ano? Rapaz, o melhor dos mundos é a gente fazer nossa nutrição via folha, chover bem todo ano e a gente achar que a gente jogou aquele dinheiro fora, nós estamos produzindo bem pra caramba. Agora, no momento que vem o veranico, você ter sua resiliência produtiva e perder menos pra condição ambiental, aí você vai dar valor. Beleza, show de bola. Então vamos entrar nessa outra pauta que é as fontes desses micronutrientes. De maneira geral, né, João? Porque existem muitas exceções, existe produto comercial que varia muito, inertes, tipos de produto, então é mais um norte, um direcionamento aqui, mas acredito que vai clarear mais de 80% ali das situações. Que é importante eu entender de fonte, João? Matheus, eu acho que importante é separar elas, né? Quais são as fontes mais solúveis e as menos solúveis. Então, fontes mais solúveis, nós temos cloreto, nitrato, sulfato, complexo e quelato. Fontes menos solúveis, óxido e carbonato. Óxido, hidróxido. Óxido, hidróxido, carbonato, então são menos solúveis. E isso vai fazer o quê? Vai impactar no quê? Na velocidade de absorção. Tá, eu vou fazer uma pausa aqui, porque vamos falar assim, é a regra, mas existem exceções. Vamos lá, o carbonato de potássio, ele é solúvel. Ele é solúvel. Então, mas de maneira geral, óxidos, carbonatos, hidróxidos são insolúveis. Isso, perfeito. E é isso aí correlaciona direto com a absorção via folha. Então, por exemplo, não é que óxido, carbonato ou hidróxido não é absorvido via folha. Eles são absorvidos, mas muito lentamente. Então, não sou eu que estou falando isso, tá, Matheus? É o professor Hudson lá do Sena, que trabalha com nutrientes marcados e ele vê. Tantas horas deslocou, tantas horas não deslocou, passou o pecil, foi para a planta, não foi. Então, isso, para quem tiver dúvida, o pessoal da Raiz da Solução não gosta de óxido, carbonato e hidróxido. Não é isso. É igual o professor Hudson fala, me tragam dados. O resto é conversa. Então os dados estão lá para quem quiser ver.
Então não é que nós não posicionamos essas fontes. Depende, cara. Você vai fazer uma cultura perene, um café, uma laranja. Cara, pode ser usado, não tem problema. A absorção vai ser mais lenta, vai demorar mais tempo, mas ela é uma cultura perene. Então impacta diretamente na velocidade de absorção. Então se a gente pensar em dos que são absorvidos mais rapidamente para os menos, então nós temos cloreto, depois nós temos nitrato, sulfato, complexo, quelato e depois os óxidos, carbonatos e hidróxidos. Em velocidade. Isso pensando em fontes puras, né? Isso, sem exatamente. falar de adjuvantes, sem falar de adjuvante, de inertes. inerte. Porque, cara, isso é um mundo muito obscuro e o professor Hudson já deixou bem claro isso para nós. Tem empresa que tem óxido e tem carbonato, que tem um inerte tão bom que auxilia na absorção, e tem empresa que tem sulfato e cloreto que os inertes são tão ruins que nem melhora a absorção. Então, na verdade, não é crucificar uma empresa ou outra. Cada uma tem sua tecnologia, cabe a você testar no campo e optar pelas parcerias e o que vem entregando de resultado. Em contrapartida, Matheus, ao contrário dessa velocidade de absorção, nós temos a eficiência das fontes. Então ela vem ao contrário, via de regra, lógico, pensando em fontes. Pensando em translocação, isso, né, João? Em translocação, perfeito. Aí você tem os quelatos, aí depois você tem complexo, depois você tem sulfato, nitrato, cloreto, e por último os óxidos, carbonatos e hidróxidos. Essa sequência também serve para, vamos falar assim, reatividade dessa fonte, né? Então Perfeito, a chance do cloreto reagir com outras coisas dentro do tanque é maior do que um complexo, do que um quelato. Perfeito, Matheus. Sabendo dessas diferenças entre as fontes, logicamente, cara, nós sabemos que os sais puro, cloreto, sulfato, nitrato, nós não podemos misturar com glifosato. Ah, mas não tá dando pau na cauda. Tudo bem, não tá tendo incompatibilidade física, mas a química tá acontecendo. Tem trabalhos que provam que a eficiência do glifosato e dos nutrientes diminui em torno de 30% já no tanque de pulverização. Você não perde só o nutriente, você perde o nutriente e perde o glifosato. Exatamente. Então, tipo assim, isso na mistura no tanque 30%, fora o que você perde de eficiência na planta. Então, assim, seu controle de planta daninha fica prejudicado, sua nutrição fica prejudicada. Então, assim, entender das fontes é interessante para fazer o posicionamento. Ah, cara, mas eu tenho uma entrada só, preciso fazer com glifosato. Cara, então não adianta. Ou você vai ter que ir para um produto complexado de boa qualidade, ou você vai ter que ir para um quelato. E quelato puro, não é parcialmente quelatizado. Então tem tudo isso. Perfeito, João. E o outro ponto interessante que entender um pouco de fonte é interessante é o seguinte, porque a gente, tudo são ferramentas. Então vou dar um exemplo. O cloreto é ruim, então? Claro que não. Vou te dar um exemplo. Eu preciso entrar com uma aplicação de manganês que seja. Minha planta está amarelada, eu estou vendo deficiência, então se eu adiar isso é muito pior. E meu operacional está meio complicado e eu estou vendo uma chuva, tem previsão de chuva e tem a chance de chover. Cara, use o cloreto. Ele vai absorver muito mais rápido do que qualquer outra fonte. Então você vai ter a garantia que essa planta está tendo, vamos falar, nutrição celular de manganês. Então ela vai absorver rápido e vai ser usado rápido isso. Mas não espere que esse manganês perdure por muito tempo nessa planta, que ele transloque para outras folhas ou para a raiz. Né? Eu tenho um completão aqui que é mistura de sais, cloreto, sulfato e nitrato. Pô, interessante. Legal. Um vai absorvendo mais rápido, o outro mais lento, o outro mais lento ainda. Você tem uma longevidade maior nas fontes ali atuando na planta. Então é tudo isso, Matheus, é entender as fontes, entender o produto e os posicionamentos. Show de bola. E uma briga grande, João, e tentar clarear aqui para a turma é a diferença do complexo e do quelato. Essa pergunta é boa, Matheus. Essa pergunta eu fiz pro professor Hudson desde que eu conheci ele e ele me deu uma explicação muito top, cara. Ele falou assim para mim, João, o complexo ele faz uma ligação somente. E o quelato ele faz 2 ou mais ligações. Então, resumo, todo quelato é um complexo, porque tem mais de uma. Agora, nem todo complexo é um quelato. Então, por isso nós temos essa diferença. Então, as diferenças estão nas ligações. O que isso impacta? Na força de ligação lá dentro do tanque da mistura. Então, talvez você trabalhar com um complexo que tem uma força de ligação menor, ele vai, num primeiro momento, te defender da interação ali no tanque, mas a certo tipo de tempo que essa cauda está reagindo, você vai perdendo essa eficiência. Então, eu trabalhei com um complexo ali para não prejudicar um glifosato, por exemplo. Só que aí veio uma chuva e meu tanque ficou parado. Cara, vai dar problema na cauda. Vai dar problema, porque a força de ligação dele é mais fraca. Então isso vai se rompendo ao passar das horas. Já um quelato 100%, não. A força de ligação dele é tão forte que ele não vai
desfazer essa ligação e você tem uma segurança maior na mistura de calda. E caso você precisar ficar de um dia para o outro, você não vai ter problema de precipitação e de incompatibilidade física. Então é mais ou menos por aí a diferença de complexo e quelato. Mas Perfeito. todos os dois são boas ferramentas, bons produtos, tem que saber posicionar. Perfeito. Eu gosto de falar também, vamos lá, uma vantagem do complexo é que geralmente são ácidos orgânicos, são aminoácidos, Perfeito. são ácidos fúlvicos. Então, você também tem o ganho fisiológico de usar um complexo. Então, se não é uma mistura tão complicada, tão pesada, o complexo é mais interessante que o quelato e talvez mais barato. Então, depende de cada situação. A questão de preço também vai aumentando. Então, do cloreto pro quelato dá diferença. E então eu vejo muito qual a complexidade do meu negócio. Eu consigo separar uma aplicação só de foliar? Cara, se eu conseguir, eu Tem posso um pulverizador para fazer só micro? Então eu consigo usar fontes mais baratas, vamos falar assim, menos caras, vamos falar assim, mais econômicas. Mas se não, não. Eu tenho que fazer uma aplicação de avião, vazão 7. E tem que os micro tudo com glifosato. Não, e tem que os micros... E fungicida, com fungicida, inseticida, tem 7 produtos, 10 produtos no tanque ali do avião. Então, cara, a eficiência, a gramatura de aplicação de quelato é menor. Então você teria que usar menos produto para ter a mesma eficiência. Então é muito interessante isso em vazões baixas. Então, misturas muito complexas e vazões muito baixas, eu tendo a ir mais para o quelato. E misturas mais tranquilas, eu prefiro ir até mais para o sulfato, que é o meio termo ali da brincadeira. E, se possível, às vezes quando a diferença não é muito grande, o complexo. Então, um complexo com ácido cítrico, um hidrocarboxílico, ou até mesmo algum aminoácido isolado. Então isso, é bem Matheus, interessante. Top demais, bem lembrado. E outra coisa, o complexo também ele te ajuda, se você conhecer os aminoácidos que tem ali, você consegue posicionar ainda melhor o produto. E a vantagem principal na minha cabeça do complexo e quelato em relação aos outros é que a própria folha, a cutícula da folha tem a CTC, tem a capacidade de troca de cátions. Então se eu estou aplicando um manganês, um cobre, um zinco, que é um cátion, que é um positivo, ela pode ficar retida nessa cutícula e aí não absorver na célula, que se não chegar na célula não tem função. Então, você complexar ou quelatizar um nutriente, você garante que ele vai entrar dentro da célula, né? Então, sim, dependendo da variação de preço, o complexo aqueles combos que vêm complexados são bem interessantes em relação dos sulfatos puros. E um outro ponto que eu queria comentar, João, que é interessante também, que é a hidratação dessas fontes puras. O sulfato de magnésio heptahidratado ou monohidratado. O de zinco também a gente tem essas hidratações, né? Matheus, aí já parte para a diferença de parte química dos sais, né? Então, geralmente a gente tem essas diferenças aí de monohidratado, heptahidratado, e isso é o que? A quantidade de água que foi retirada do produto. Então, geralmente a gente opta pelos heptahidratado, que tem uma solubilidade maior, empedra menos no barracão, então é mais tranquilo de se trabalhar. Às vezes o cara condena uma fonte ali porque comprou uma monohidratada que é difícil de trabalhar. Muito higroscópica. E para diluir no tampo, que é muito ruim. Exatamente. Né? Empedra mais fácil no barracão, parece um tijolo aquilo. Então tem essas diferenças também, de monohidratado, heptahidratado, pentahidratado também. Sim. Então, geralmente a gente opta por essas penta e heptahidratado. E de maneira geral, quanto mais hidratada, menor a concentração do nutriente, porque tem mais química ali, vamos falar, tem H2O no meio da brincadeira. E quando a gente vai também para essa questão de concentração, geralmente o sulfato tem mais gramas por quilos do que um cloreto, vamos falar assim, e do que um quelato, do EDTA, porque tem mais coisa ali no meio, vamos falar, né? Então, e quando a gente vai ainda para os óxidos e carbonatos, ainda essa concentração aumenta ainda mais, né? E outra, Matheus, o processo industrial é mais simples, né? Então, quando você ataca a rocha-mãe com ácido clorídrico, aí vem os cloretos. Ataca a rocha-mãe com ácido sulfúrico, aí vem os sulfatos. Então, dentro da indústria isso também tem suas viabilidades e os processos e, consequentemente, o preço, né? Perfeito. E aí, entrando um pouquinho mais na tecnologia de aplicação desses micronutrientes, quais os cuidados que a gente tem que tomar, principalmente falando na questão da deliquescência? O que é isso e como usar isso a nosso favor ou contra nós, né?
Ô, Matheus, o professor Hudson fala bastante aí nesse tal do ponto de deliquescência. O que é isso aí? É o ponto em que um sal ele vai absorver a umidade do ar que está no ambiente. E ele vai se dissolver. Então, assim, trabalhar com produtos que têm um ponto de deliquescência menor, eles proporcionam uma melhor absorção, por exemplo, em umidade relativa do ar mais baixa. Entendeu? Uhum. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu uso um sulfato de magnésio ou um nitrato de magnésio. O ponto de deliquescência do nitrato de magnésio é menor do que o sulfato. Então, em condições de temperatura mais adversa, eu prefiro trabalhar com o nitrato do que um sulfato. Porque então, mesmo mais ou menos nesse sentido. Assim, mesmo com 50% da umidade, ainda eu tenho absorção de nitrato e já não tenho mais a do Exatamente, a do porque sulfato. ele pega menos ou mais a umidade do ambiente. Tem um exemplo claro, assim, você tem alguns produtos, principalmente EDTA, né, que você abre a embalagem e deixa parada ali, ele depois já começa a melar. Já mela tudo. Então, quer dizer que mesmo com a umidade muito, muito baixa, ele consegue roubar essa água da atmosfera, solubilizar, ou seja, o nutriente precisa estar solúvel para ser absorvido, então entra dentro da... Isso dá mais segurança de da aplicação, folha. vou perder menos produto. E aí, quando você aplica o produto e forma a gota, conforme vai passando o tempo, vai secando essa gota e aí ele volta a ser um sal, e sal não é absorvido. Exatamente. Perfeito. E aí forma a formação dos famosos cristais. Isso. E, João, agora eu queria entrar num ponto um pouco polêmico também, mas que eu acredito que vai ajudar bastante gente a tomar um pouco de cuidado, que é o pH dessas aplicações. Vamos falar assim, principalmente do cobre, né? Matheus, assim, no geral, os micronutrientes, nós precisamos cuidar pH de 5,5 a 6. Esse seria o ideal da maioria dos micronutrientes. Apesar, João, de que se tiver abaixo, ele é até mais absorvido. Porém, existe um risco de fibra. Exatamente. Então, assim, a gente cuida do pH de calda para ficar acima de 5, justamente por questão de fita. Principalmente quando você trabalha com sais. Mas o meu produto ele é mais elaborado. Tem inerte? Tem. Mas ele é uma mistura de sais por trás. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso aí. E aí o cobre, cara, é pH acima de 5,5. Esse aí não tem. Então por isso que nós batemos firme em cobre quelatizado. Cara, o cobre, se não tiver pH ajustado, vai dar fita na lavoura. Então, assim, a gente defende muito a teoria do cobre 100% quelato, 100% EDTA mesmo, e que já vem com o pH ajustado e não tem a precipitação da calda no tanque. Então, principalmente cobre, cuide do pH, porque senão vai ter problema. Show de bola. Acho que já indo pro final aqui do podcast, não vamos comentar sobre gramas, porque cada nutriente tem uma grama, cada realidade é uma realidade, cada solo é um solo. Então era mais para dar um direcionamento geral, para tentar evitar alguns problemas e melhorar a eficiência de algumas coisas. Tem algum momento de desaprender? Tem um momento de desaprender. Puxa aí, Matheus, um momento de desaprender para aprender de novo. Beleza, então o nosso quadro aqui que a gente tem todo podcast, ou quase todos eles, que é você ter um conceito antigo e você ter que desaprender e aprender um novo conceito ou um novo aprendizado que você teve. E João, o que nos últimos tempos aí você teve algum aprendizado desse momento de desaprender? Matheus, falando em micronutrientes, um dos maiores aprendizados aí que eu tive nos últimos 2 anos foi questão da concentração de zinco perante a manganês. Então a gente sempre trabalhou 1/3 de zinco para manganês, era de regra e tal, e entendendo essas cultivares mais novas, através dos pesquisadores, dos professores, então agradecer a pesquisa que vem nos mostrando isso, eu tive que desaprender de 1/3 e hoje trabalhar com 2/3. Então para vocês que estão nos escutando, pensem no zinco na mesma proporção ou muito próximo do que vocês estão pensando em trabalhar com manganês. Então isso para mim foi um momento de desaprender para aprender de novo. Não, com certeza. E para mim, acredito que dentro desse mesmo trabalho que você tá falando, João, eu aprendi que eu precisava de mais zinco no reprodutivo do que no vegetativo. E na minha cabeça era o contrário. Então eu tive que desaprender isso. Porque eu falava, eu vou usar muito zinco no vegetativo para estimular a oxina. Raiz, isso. Mas principalmente lá no enchimento, a gente precisa fazer proteína, que é o que vai dar peso de grão e vai ajudar a translocar ali. Então foi um momento de desaprender muito grande para mim também. E eu acredito que foi do mesmo trabalho aí. Legal.
Show de bola. Então, pessoal, quem tá gostando, a gente vai dar uma mensagem final ainda, mas compartilha, manda pros amigos, pro colega, pras famílias. E, João, fala uma mensagem final, depois eu faço mais uma e a gente encerra. Beleza, Matheus. Eu acho que assim, a mensagem que eu vou deixar no final, eu vou puxar o gancho lá da que eu deixei no início. Então, para quem tá nos escutando, pessoal, micronutriente não é água de batata. É uma ferramenta fundamental para a gente poder ter altas produtividades e resiliência produtiva. Nós podemos melhorar muito a eficiência das plantas através da aplicação de nutrição foliar. E o segundo ponto, Matheus, é que assim, entendendo das fontes, tá? Entendendo do posicionamento, nós vamos conseguir diminuir quase 100% dos problemas que nós temos de mistura de tanque. E porque na maioria das vezes sobra pro coitado do micronutriente. Deu um pau de cauda na fazenda, foi o micronutriente. Nunca é o químico, nunca é o fungicida, nunca é o inseticida, nunca é o óleo, nunca são os inertes dos herbicidas, é sempre o micronutriente que está dando problema. E quando você vai apurar os casos, na maioria das vezes não são eles, né? Mas através do histórico obscuro que tinha os micros, a culpa sempre vão neles. E a mensagem final, para quem ainda não acredita em micronutriente via folha, corrige seu solo, trabalhe o seu perfil e depois comece a investir em nutrição foliar em conjunto. Todos os nutrientes em conjunto. Não só um ou não só outro. E depois vocês me contam o resultado. Show de bola. Muito bom, João. E eu queria deixar a mensagem que acabou saindo aqui no meio do podcast, que é o seguinte. Se eu não entender a importância, eu não vou dar a importância. Eu não vou fazer com a importância. Então, se eu não entendo por que o zinco é importante, eu não vou aplicar zinco. Então, eu acredito que muitas coisas na nossa vida é assim. Ou seja, eu me enquadro nisso. Eu não entendo tanto a importância de ir pra academia. Tô começando agora. Por isso que eu não faço academia. O cara que já teve problema de saúde, alguma coisa assim, ele vai diretamente na academia. Então, ele entende a importância daquilo. Então, eu acredito que isso é para quase todas as áreas da vida aí. Então, beleza? Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado. E agora, depois dessa discussão muito boa, né, João? Então, vamos... Bora pra lida!